Beleza, pessoal. Então, retomando aqui as nossas aulas, eu queria que vocês abrissem aí um grande parêntese para a gente falar aqui novamente do empuxo, né? Foi um conceito que eu mostrei para vocês na última aula. E para a gente falar um pouco também sobre a parte de cinemática, né, da mecânica dos fluidos. Então, veja só, né, o conceito que eu passei para vocês, né, de empuxo. A gente falou lá sobre a sensação de leveza quando a gente entra dentro da água, né? A gente pensa, né, tem a sensação de que o nosso corpo fica mais leve. Isso se deve a uma força vertical de baixo para cima, a qual a gente chama, né, que é denominada, né, de empuxo. Um princípio muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre o princípio de Arquimedes, né? Que na verdade é a teoria da obtenção da força de empuxo está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: todo corpo imerso, total ou parcialmente, num fluido, em equilíbrio dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada de empuxo, que a gente denomina pela letra E, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, uma breve demonstração, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma esfera, né, como aqui eu tenho um recipiente, inicialmente ele está com um fluido aqui dentro. Quando eu coloco uma esfera, né, como mostra aqui no exemplo, o fluido se desloca, né, ou seja, há um deslocamento no nível do fluido aqui dentro, e essa esfera aqui dentro ela vai estar submetida a uma força, a qual a gente denomina empuxo, de baixo para cima, e o valor dessa força é exatamente igual ao peso da água que é deslocada, né, a partir do volume daquele corpo, né, daquela esfera que foi inserida ali naquele recipiente. Bom, exemplo de aplicação muito tradicional, né, seria o submarino, né? Então, olha só, um exemplo clássico de aplicação do princípio de Arquimedes são os movimentos de um submarino. Quando mesmo estiver flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma intensidade do empuxo recebido. Para que o submarino afunde, deve-se aumentar o seu peso, o que consegue armazenando água em reservatórios adequados em seu interior. Controlando a quantidade de água em seus reservatórios, é possível ajustar o peso do submarino para o valor desejado. A figura abaixo mostra as duas situações acima citadas. Então, nessa primeira situação, o empuxo é igual a peso, né? O submarino ele flutua. E aqui, né, nós vamos ter é, o peso, né? Ele é maior do que o empuxo. Isso faz com que o submarino afunde, né? Mas e aí, pessoal? O submarino ele não fica afundando constantemente, né? Então eu tenho que chegar em uma situação onde eu consiga essa situação aqui que a gente chama de submarino aflora, né? O empuxo será igual ao peso, né? Lá dentro do fundo do mar. Para que o submarino volte a flutuar, nessa situação, a água deve ser expulsa, né? Então lá dentro do submarino eu tenho um sistema de bombeamento que joga a água para fora, né? Reduzindo assim, né, o seu peso. Formulação matemática do empuxo, né? Empuxo é igual ao peso, né? E o peso a gente sabe que é a massa do líquido, né, deslocado vezes a gravidade, no caso do empuxo. E pode ser escrito, né, simplificado da seguinte forma, né, massa específica do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Beleza? Então, basicamente nós vamos ter duas equações, né, no conceito aqui de empuxo. Massa específica do líquido vezes o volume do corpo, né, o qual eu inseri no líquido, vezes a gravidade. O peso, massa específica do peso, massa específica do corpo, né, perdão, vezes volume do corpo, vezes a gravidade. Algumas considerações sobre o empuxo, né? Se a massa específica do líquido for menor que a massa específica do corpo, né, tem um empuxo menor do que o peso. Neste caso, o corpo afundará no líquido, certo? Se a massa específica do líquido é igual à massa específica do corpo, tem empuxo igual ao peso,
Neste caso, o corpo ficará em equilíbrio, quando estiver totalmente mergulhado no líquido. Se a massa específica do líquido for maior do que a massa específica do corpo, tem em si um empuxo maior do que o peso. Neste caso, o corpo permanecerá boiando na superfície do líquido, né? Dessa forma, então, é possível determinar quando um sólido flutuará ou afundará em um líquido, simplesmente conhecendo o valor de sua massa específica. Show? Um exercício aqui de aplicação, né? Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos está totalmente imerso dentro de um reservatório de água. Massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico. Determine então qual o valor do peso do objeto, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade de força de empuxo que a água exerce sobre o objeto e qual o valor do peso aparente do objeto quando imerso na água. Então, olha só, o peso do corpo, né? Massa vezes a gravidade, né? Massa de 10, gravidade 10, peso de 100. Empuxo, formulinha, né? Massa específica do corpo vezes a gravidade vezes o volume do corpo. Massa específica do corpo, 1000 vezes 10 vezes 0,02. Esse empuxo será igual a 20 newtons. Peso aparente será o peso do corpo menos empuxo, né? Peso do corpo nós calculamos deu 100, menos empuxo de 20. Peso aparente será igual a 80 newtons. Bom, pessoal, vou dar uma breve pausa e na sequência dessa nossa aula a gente entra na parte cinemática, né, que nos interessa bastante aqui no curso de Mecânica dos Fluidos. A gente continua com o parênteses aberto, né, na nossa aula da noite eu vou explicar para vocês o porquê desse parênteses. Valeu então, até a próxima aula.